vou falar hoje sobre a teoria das relações de objeto. Então, essa aula, ela vem na continuidade do que a gente vinha trabalhando. A gente trabalhou inicialmente as teorias freudianas, né? A psicanálise clássica, os princípios fundamentais freudianos. Agora vamos ver um pouco de Melanie Klein e desdobramentos. Então, assim, ó, uma diferença na Melanie Klein com relação ao Freud, ela falou muito sobre teorias infantis, do desenvolvimento infantil, só que diferente do Freud, ela fazia análise de crianças, ela trabalhava com crianças. Então, ela teve um material humano, assim, que mais robusto, assim, para que ela pudesse levantar suas teorias e não ficasse só numa coisa empírica, né, que vinha do Freud, assim. Então, a escola dela, chamada Escola das Relações do Objeto, né, a gente se refere como a teoria dela, a teoria das relações do objeto, e ela dá muita ênfase também às fantasias. Ela era um tanto quanto freudiana, se dizia assim, e a teoria freudiana, ela vem muito da ideia da fantasia. Então, muito do que se trabalha nos princípios freudianos partem do pressuposto do que a gente falou, do modelo topográfico, do modelo estrutural, mas que tem como uma fantasia, como uma atividade mental predominante. E depois a gente vai ver em outros modelos teóricos que mudam um pouco essa característica, assim, da fantasia mais para coisas que acontecem na realidade. Mas ainda na Melanie Klein a gente está falando de fantasia. Então ela vai falar sobre os objetos aqui são os outros, né? Mas não só da maneira como a pessoa fantasia esses objetos, mas como ela introjeta e como ela fantasia a relação com esses objetos. Então, por isso, teoria das relações objeto tem a ver com toda uma vida relacional, onde existe o self, o eu, e o objeto, que seria o outro, então. Então, dois pontos fundamentais da teoria da Melanie Klein são as posições esquizoparanoide e a posição depressiva. Então, a gente pode entender dentro do curso do desenvolvimento, embora não seria bem correto a gente falar de fase esquizoparanoide, fase depressiva. Por mais que no desenvolvimento a posição esquizoparanoide ela inicia, então, com o nascimento e ocupa o primeiro e segundo ano de vida, e a posição depressiva, os próximos ali, mas a ideia de uma posição é que em determinados momentos da vida a gente pode regredir a essas posições, a posição depressiva ou a posição esquizoparanoide, como um movimento pendular, que não necessariamente se refere daí a uma fase. Por exemplo, quando a gente sofre um evento traumático, um assalto, né, é natural que a gente fique um tanto quanto esquizoparanoide por um tempo. E aí, nesse momento, a gente vai ter mecanismos de defesa e um comportamento semelhante ao da posição esquizoparanoide. Mas então, pensando na posição esquizoparanoide, na posição esquizoparanoide que acontece a projeção dos instintos de vida e de morte. Então, a ideia da pulsão, que a gente tinha falado antes, da pulsão indevida são projetadas. E logo a gente vai esmiuçar um pouquinho isso, tá? É a partir da projeção da pulsão que surge o conceito do seio bom e do seio mau. Não é à toa que vem isso, que vem esse conceito. É a ideia de que a criança projeta a sua pulsão de vida, porque, por exemplo, ela está com fome, ela precisa, né, adquirir alimento, ela projeta na figura da mãe, ou melhor dizendo ali, eu falo se referindo ao seio, né, o conceito de seio, então, projeta como um seio bom. E a ausência desse seio bom, então, que seria a ideia, esse conceito do seio mau, como um seio persecutório. E logo mais eu vou falar um pouquinho disso. Mas é importante a gente ter noção desses conceitos de cada fase. Então, na posição esquizoparanoide, a ansiedade predominante é a ansiedade persecutória. É uma angústia de aniquilação. E isso
é um tanto quanto freudiano, assim, que é a ansiedade mais primitiva que a gente tem, a angústia mais primitiva, que é da própria morte. Então ela fica muito presente na posição esquizoparanoide. O principal mecanismo de defesa aqui é a cisão. A cisão, então, é a separação do objeto em duas características opostas, nas quais elas não são integradas. Então, o objeto ou ele é bom ou ele é mau, que é a ideia do seio bom e seio mau. Mas essa cisão também acontece no self. Então, o self esquizoparanoide também, ou ele é bom ou ele é mau. A pessoa está identificada ou com um aspecto ou com outro. Mas é difícil ter a integração das duas visões de si mesmo e dos outros. Então, por isso que a gente chama de objetos parciais, porque a pessoa vê o outro, mas ela se relaciona com esse outro como se esse outro só fosse bom ou só fosse mal. Então, vejam como a cisão aí, enfim, é o nome desse mecanismo, mas ela está aliada a várias outras coisas. A negação, a projeção, a identificação. Porque quando uma pessoa se relaciona com o outro como ele sendo somente bom, ela está negando a parte ruim. Então também é uma negação. E esse ver só o bom pode ter muito a ver com a projeção da pulsão de vida. Então é a projeção do que está dentro dela mesma. E ela enxerga o outro só naquele aspecto cindido. E aliás, quando ela projeta esse aspecto bom, que pode ser idealizado, e aí vem a idealização, ela pode se ver no seu self também cindido como um self ruim. Então, esse mundo esquizoparanoide é um mundo cindido. É esquerda ou direita, é bom ou é ruim, certo? É fascista ou é comunista, não tem meio termo. Então, a ideia desse conceito, então, do seio bom e do seio mau, ela tem a ver, então, com o quê? A criança, pensando bem no desenvolvimento precoce dela, né? Vocês sabem que ali no primeiro mês de vida, ela mal abre os olhos, tem uma visão bem rudimentar, assim, ela vai desenvolvendo, está recém-desenvolvendo os primeiros contatos, assim, com o mundo externo, principalmente pela figura da mãe. Por isso se fala do seio e não se fala da mãe boa e mãe ruim, com a ideia de que é uma parte mesmo, né, que se relaciona principalmente com o seio. Só para esclarecer assim, tá? Mas a ideia é isso, a ideia da parte do seio representando essa característica da nutrição da mãe, da função materna, tá? Então, ela projeta a pulsão de vida quando ela deseja mamar, quando ela está com fome, né? Como a gente tinha falado na ideia freudiana lá, né? É aquela pulsão que tem uma fonte, que é lá, por exemplo, o centro da fome, né? Começa a mandar um sinal e faz com que a criança, por instinto, procure o objeto. A criança, isso é uma das coisas bem instintivas, já nasce sabendo mamar, né? Ou buscando o seio, tendo um movimento bucal, de uma certa forma indo em direção, então, ao seio e ao alimento. Então, ela projeta a pulsão da vida e esse seio que nutre é chamado, então, o seio bom. E a ideia do seio mau, então, é, de novo, pela ausência, na verdade, desse seio, que é quando, com o andar do desenvolvimento, essa mãe não consegue dar a nutrição, dar aquilo que a criança espera no momento que ela precisa, no momento, ou melhor, no momento desejado ali, né? Então, a falta, a ausência dessa mãe, dessa nutrição, vai ser sentida, então, como uma experiência negativa com esse seio. Lembrem que a gente está falando de um bebê que está tendo suas primeiras experiências com relação ao mundo externo. Então, a gente está falando de um bebê que não é ainda individuado. Ele se mistura com o meio externo. É como que não existe uma clareza do que está dentro, do que está fora.
o que é meu, o que é do outro, quem sou eu, quem é o outro. É tudo misturado. Não existem as fronteiras do self. Não existe um self ainda bem formado. Existe um self rudimentar. Ok? Então, como não existe essa percepção, não existe ainda uma capacidade cognitiva de tolerar as frustrações, é tudo aqui ou agora. A criança está bem, ela ri, ela fica bem, dorme, né? Agora, se falta, se ela começa a ficar com fome, ela logo chora, pelo menos no início, e ela vai, com o passar do tempo, com o desenvolvimento, que ela vai entendendo, que ela vai tolerando esperar mais a mãe. Lá, depois, 6, 7, 8 meses, essa capacidade de tolerar a ausência é maior, que é aquela fase, que, como a gente tinha falado, a fase da alucinação, gratificação alucinatória do prazer, que é quando a criança, o bebê ali, alucina o seio, então, né, começa a chupar o dedo e tal, né, mexer assim, fazer algum movimento com a boca, na tentativa de saciar, pelo menos momentaneamente, esse desejo de mamar. Então, a gente está falando de um self em formação, e essa formação na visão kleiniana, a formação do self, ela envolve um processo constante de projeção e introjeção. Então, na parte superior da figura aqui, a pulsão de vida, então, que está representada pelo self bom, o desejo de se alimentar, de sobreviver, vai ser projetado na figura do seio, então, do seio bom, aquele seio que nutre. E quando a mãe vai lá, né, pega o bebê no colo, dá o seio, amamenta, olha no olho, faz carinho, aquele calor, todas aquelas experiências maternas, maternais, que não é só o sugar o leite, não é só a nutrição física concreta, aliás, isso é de menos nesse caso, a gente está falando de toda uma experiência sensorial que envolve também a nutrição, mas não é só isso, não é só do leite que a criança se alimenta ali. Ela vai absorvendo os aspectos do olhar, do cheiro da mãe, a maneira como a mãe fala, o tom de voz, todas essas experiências, então, elas vão ser introjetadas numa relação que se estabelece de um self com um objeto. Então, é essa a ideia. A criança vai projetar a pulsão de vida, ela espera isso do objeto, e o objeto satisfaz, gratifica, e aí, então, a criança introjeta esse objeto bom, mas introjeta, sobretudo, uma relação de um self com um objeto, e vai guardar lá, dentro do inconsciente dela, essa relação positiva. Bom, e aonde que está a pulsão de morte, aqui o self-mal? Aí é uma coisa um pouco mais complexa, tá? Então vamos pensar que a criança, né, começou a sentir fome, ela tá ali, sente a pulsão de vida e tal, né? Lembra da mãe, se volta para a mãe, busca o seio, busca a mãe, vai projetar a pulsão de vida. Ok, mas a mãe não tá lá. A criança tem 3 meses de vida, né? Já tem algum contato com o mundo exterior, mas a mãe não tá lá. A mãe foi trabalhar, bateu o carro, se atrasou para chegar em casa. Daí, a fome vai batendo, cada vez mais. E a criança, pela fome, porque em última análise, a fome leva à morte. Então, conforme essa fome vai aumentando, a necessidade de alimento vai aumentando, a criança começa a entrar em contato com a angústia de morte, com a ansiedade de aniquilação, certo? Ou seja, ela percebe, de uma certa forma, a pulsão de morte. Então, aí que o self dela fica cindido, ok? Pela pulsão de morte, a gente está falando do self bom, self mal, aqui nesse momento como representações da pulsão de vida e da pulsão de morte. A percepção dessa angústia, né, dessa morte, assim, possível morte, ela vai ser, então,
projetada para a figura do seio, porque é a ausência do seio que está causando aquela angústia. Não é que o seio é mau e está fazendo alguma coisa, mas é a ausência do seio que está provocando aquela angústia na criança. Então, toda essa angústia de morte, a raiva pela falta, né, essa intolerância da falta, a raiva do objeto, sobretudo pela falta do objeto, né, tudo isso representado pela pulsão de morte, vai ser projetado na figura do seio, imaginado aqui, porque a mãe não está ali, né? Mas ela projeta, então, como se fosse tudo isso causado pelo seio, e de uma certa forma é, né? Mas causado pela ausência do seio, que vai ser sentido, então, como um objeto mau, que nesse momento causa dor. Então, o seio, por isso seio bom e seio mau, nesse momento ele é mau, ele causa coisa ruim, certo? É um seio perseguidor, então, que é o seio que, na visão onipotente de um bebê, onde ele é o centro do universo, né? É como se o seio tivesse representando o mundo exterior, causando essa angústia nele e perseguindo ele, né? Causando todo esse mal-estar. Então, aí que tá. O bebê, então, projeta a pulsão de morte no seio e vai enxergar o seio, vai se relacionar com ele como sendo um objeto perseguidor, um objeto mau, ok? E aí, vamos dizer que não exista essa mãe, ou que a mãe, enfim, ela é uma mãe muito negligente, uma mãe agressiva, uma mãe abusadora. Essa criança vai introjetar, se for isso, essa ausência eterna de uma mãe, o bebê vai introjetar esse seio como um objeto mau mesmo. Projetou a pulsão de morte e vai ficar registrado na memória a experiência do mal-estar, uma experiência do self com um objeto mau, certo? Então, aí a gente está falando de um mecanismo que talvez já apareça na mente de vocês como algo que lembra pacientes psicóticos, pacientes de funcionamento borderline. Porque essa mãe, mesmo que ela seja negligente, por exemplo, ela não é a todo momento assim. Ela não é a todo momento mal. Se ela fosse a todo momento mal, ela mataria o filho. Se ela fosse tão negligente assim, a criança morria. Mas não, então a criança tem alguma coisa. Então, hora ela tem o seio bom, tem hora que ela tem o seio mau. E aí fica assim, como uma mesma pessoa, né, que é fonte dessas duas experiências num determinado momento, uma experiência boa, na qual ela esquece as experiências ruins, ela nega, e num outro momento, como uma experiência ruim na qual ela esquece das experiências boas. E assim a criança vai aprendendo um jeito de se relacionar que é hora 8, hora 80. Funcionamento borderline. Ok, mas fechando parênteses, voltando, não é isso que acontece na maioria das vezes. O que acontece, a mãe se atrasou, enfim, aconteceu algum problema, tá com mastite, etc, tá com dor, brigou com o marido, enfim, tem algum problema ali que ela não tá sendo presente naquele momento, mas dali a pouco ela chega e ela consegue. E aí a criança, se ela tá muito angustiada, se ela tá berrando, esperneando, né, num primeiro momento, ela que aparece a mãe, ela tende a reagir com agressividade, batendo na mãe, quando é maior a criança, lá 8, 9 meses, por exemplo, mordendo o seio, certo? Desdenhando da mãe, afastando a mãe, e ela precisa se acalmar. Uma mãe, então, suficientemente boa, já ligando isso a um conceito winnicottiano, que a gente vai falar depois, seria uma mãe que mesmo recebe toda essa carga de projeção, mas ela absorve isso, ela simplesmente tolera e ela não devolve para o bebê toda essa agressividade. Bem pelo contrário, ela acalma a criança e de tudo isso que é de ruim que é projetado, toda essa agressividade, na verdade, ela
consegue acalmar a criança, dá o peito, e a criança vai ficando bem, vai ficando de boas, e acaba dormindo ali. Então, houve uma projeção da pulsão de morte, né, desse self mal, que então foi projetado, né, para o objeto, então ficou objeto mal, mas esse objeto devolveu para a criança uma experiência positiva, uma experiência boa. Então, a criança projetou a pulsão de morte, mas introjetou uma experiência positiva, ok? Quando isso acontece, então, um processo de integração gradual desse objeto. Com o passar do tempo, no caminho evolutivo lá, já indo em direção ao 2º ano de vida, esse bebê, agora uma criança, né, ele vai começando a entender que a mesma mãe, que é amorosa, querida, também é uma fonte de frustração em alguns momentos. E aí, com o tempo, vai tolerando isso. Mas aí a gente já está falando, já está indo em direção à posição depressiva. Mas eu queria pontuar umas coisas antes disso. Então vejam que existe esse splitting, essa cisão, que acontece tanto a nível de objeto quanto a nível de self. No self, aqui a gente tem, então, o mundo interno, que na posição esquizoparanoide é um mundo interno completamente fragmentado, dissociado, composto por múltiplas experiências de self e de objeto, mas não é um self com limites ainda, não é um self individuado, ele é um self marcado por experiências, certo? E o objeto aqui representa a realidade externa, o mundo exterior, ok? Que na posição esquizoparanoide é também cindido, certo? É bizarro, porque a gente vê pessoas, por exemplo, com uma história traumática, começa a engatar num relacionamento e parece que tem horas que consegue idealizar um agressor, alguém, negando a característica maldosa, agressiva do outro, do objeto, ainda consegue idealizar. Então, o mundo externo é frequentemente cindido assim também, como bom ou ruim. Se bem que, nesses casos, predomina a visão negativa, mas dali a pouco, isso aparece na psicoterapia. De repente, a pessoa acaba idealizando alguém que tu vê que a pessoa está se relacionando com alguém potencialmente abusador, assim, e está prestes a repetir uma experiência traumática. Então, na posição esquizoparanoide, não há uma separação entre o mundo interno e a realidade externa. É tudo fusionado, é tudo misturado, certo? Como experiências incompletas, parciais. Então, indo em direção ao 3º ano de vida, particularmente no 2º ano de vida, de 1 a 2 anos, né? No andar desse período, que a criança já está caminhando e tal, e indo em direção ao 3º ano de vida, vai acontecendo repetidamente da criança projetar, então, essas experiências negativas e introjetando experiências positivas. Então, aos poucos, ela vai integrando esse objeto. E ela vai integrando, por sua vez, também o self. Vai entendendo que a mãe, né, tem um lado bom, tem um lado ruim, mas é a mesma pessoa. Tá? E isso vai acontecendo com outros objetos na vida, né? Nesse momento da vida, não é só a mãe que existe no mundo da criança, já tem um mundo relacional, né? Entram outras figuras aí, como figuras marcantes também para o desenvolvimento da criança. Então é aí quando existe essa integração das características do objeto que a gente chama esses objetos, então, de objetos totais. Nesse momento, o funcionamento ele é outro. Ele não é mais aquela ansiedade persecutória, certo? Não é isso que predomina. O que acontece, né? A criança vai brincar, ou ela quer porque quer algum brinquedo, alguma coisa. Né? Lembra que na fase dos 2 anos, dos 2 para os 3 anos, é a fase que é uma fase normalmente difícil, assim, das crianças, que elas ficam
muito exigentes, birrentas e tal. The Terrible Two, que é como se fala, né? Os terríveis 2 anos, assim. Então, que ela já tem vontade de um monte de coisa, mas também não tem muita tolerância ainda e vai aprendendo. Então, é comum a criança se irritar ali porque alguém mandou desligar a TV, porque não deu o chocolate, não ganhou o sorvete, não ganhou o brinquedo, porque o amiguinho tirou o brinquedo da mão, porque ela não quer deixar o amiguinho brincar, esse tipo de coisa, tá? E aí existe a tendência, de novo, aparece a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? E a criança vai projetar essa pulsão de morte, né? Quando ela pega e bate no irmão, bate no amiguinho, por exemplo, num primeiro momento, porque ele pegou o brinquedo na mão, ela está projetando a pulsão de morte, da mesma forma. Só que aqui tem uma diferença. Aqui a diferença é que ela projeta, tá? Projetou, foi lá e bateu no amiguinho. Aí vem o pai e a mãe, né? E vão educar ali, falar, olha como a gente ficou chateado, tu não pode fazer isso e tal, enfim. Bom, o que acontece é que nessa fase já existe uma integração, então a criança percebe que a culpa, no caso, né, desse mal-estar que foi criado, não é da mãe ou do pai, não é o seio mal que criou isso. Ela vai entendendo por esse processo de integração que foi ela que causou esse mal-estar nos pais, esse desamor. E aí surge a ansiedade, que é a ansiedade predominante da posição depressiva, a ansiedade da perda do amor do objeto, ou da perda do objeto. Então aí a criança começa a se culpar. Claro, no primeiro momento ela se joga no chão, né, se esperneia, tudo, faz a birra, tudo mais, mas passa um pouco e ela acontece algo nela, assim, que ela conforme ela se acalma, ela vai percebendo que foi ela que causou. Então ela passa a sentir culpa por ter exteriorizado aquela pulsão de morte, por ter exteriorizado aqueles sentimentos destrutivos e que ela causou uma destruição de fato no objeto. E essa exteriorização do sentimento causou então um mal-estar, um desamor com relação dos pais com relação a ela. Então ela passa a ter medo de perder os objetos, de perder, sobretudo, a mãe, mas o pai e os amiguinhos também, certo? Perder o amor dos outros. E como ela vai ter, então, nesse momento, uma capacidade reflexiva muito maior do que era antes, porque antes, na posição esquizoparanoide, a gente está falando, então, o que eu falei tudo, uma não tolerância, uma dificuldade de guardar as coisas dentro de si, e isso gerava a atuação. Agora, a gente está falando de uma criança já, que ela já consegue pensar um pouco mais, ela já fala, ela já sabe falar, se expressar através de palavras. Então, ela consegue refletir mais sobre o que aconteceu, né? Sente a culpa e isso vai causar um desejo dela, uma tentativa de reparar o dano causado. Aí que vem culpa e reparação. Ela vai tentar reparar. Então, daí depois que a mãe brigou tudo ali, ela vai fazer um desenho para a mãe, vai lá dar um beijo na mãe, vai dar uma rosa para a mãe, esse tipo de coisa. E isso tudo acontece porque minimamente ela já tem uma capacidade de empatia, que ela olha para a mãe e percebe o que ela causou na mãe e consegue entender como a mãe ficou, como a mãe está se sentindo. Isso tudo, claro, é um processo, né? Mas já existe, já nesse momento da vida, já tem a aquisição dessas capacidades. Ok? Então, a posição depressiva, a gente vê, né, clinicamente, isso se expressa muito através das pessoas, então, com melancolia, com a depressão propriamente dita, né? Por exemplo, pega um paciente bipolar. Enquanto a fase maníaca, em geral, que a pessoa está exaltada, ela fica onipotente, grandiosa, projetiva, paranoica, tudo isso é posição esquizoparanoide. Aí internou lá na Paulo Guedes, na unidade, fez o tratamento, daí ela voltou ao normal. Daí não voltou ao normal, porque ela não é uma esquizofrênica, ela é bipolar. Se fosse esquizofrênico é outro funcionamento, é sempre posição esquizoparanoide. Ou muito, né? Dificilmente vai para outra posição.
Agora, no bipolar, voltou ao normal, bota a capacidade reflexiva, a empatia, começa a pensar, começa a ver o quanto errou, o quanto causou mal para os outros, e isso vai dando um sentimento de culpa muito grande e uma tentativa, um desejo de reparar, então, o dano causado. Não é à toa que a doença é cíclica. Depois da fase maníaca, desce um pouco, normaliza o humor e logo vem uma depressão sinistra, uma depressão que é muito mais difícil de tratar do que a mania. Isso vocês agora no R2, vocês... bom, agora o ambulatório está meio em off, mas assim, isso é uma experiência que vocês vão ter muito forte. Aquela pessoa que vocês atenderam na Paulo Guedes lá, que melhorou de um episódio maníaco grave em questão de 1 mês, depois no ambulatório leva 6 meses, 1 ano para se recuperar de um episódio depressivo. E isso tudo aparece, tudo isso vem. Bom, para pontuar algumas coisas, as diferenças da Melanie Klein com relação ao Freud, só para que vocês saibam. Tudo ocorre mais cedo para Melanie Klein. O ego, ele vem de uma maneira mais rudimentar desde muito cedo, enquanto o Freud falava da formação do ego lá em torno dos 6 meses e tal, Melanie Klein reconhece que isso acontece antes. A formação do superego, na teoria freudiana, acontece junto com o complexo de Édipo, que é na fase lá em torno de 4, 5 anos, 6 anos de vida. Então, o superego é o herdeiro do complexo de Édipo, segundo Freud, né? Melanie Klein entende que é nesse momento da vida que isso está no ápice, mas um superego ele já começa a se formar muito antes, bem mais cedo. E aí tem um detalhe importante também, que é um superego que pode ser formado ainda na posição esquizoparanoide, com o colorido da posição esquizoparanoide, que é o que a gente costuma falar do superego perverso, que não é aquele superego introjetado simplesmente assim pelo código moral e tal, do convívio em sociedade, é algo mais cruel que se forma antes, né? Seria paralelamente, assim, pensando em torno do final do primeiro ano de vida ainda, que é um superego fantasmagórico, assim, é terrível, né? Que é algo, então, que aparece muito frequentemente na fantasia de pacientes esquizofrênicos, particularmente, que vivem, né, na posição esquizoparanoide. Aí pense um pouquinho mais agora, em termos psicodinâmicos, onde as coisas se misturam eixo 1 e eixo 2. O paciente que ele tem esquizofrenia, ok, tem um momento da vida que ele tem um surto, ele ganha o diagnóstico e é uma doença, né? E tem todos os processos biológicos que a gente sabe, tudo mais, né? E degeneração, etc. Mas se a gente olhar para trás na vida desse paciente, normalmente a gente encontra uma personalidade prévia já esquizoide, paranoide, tanto que tem o contínuo que se fala, esquizoide, esquizotípica, esquizofrenia, que daria até para dizer que seriam formas mais sutis, ou talvez formas num estágio de evolução anterior ao desenvolvimento da doença, mas que estão lá como personalidade, certo? Então, claro que não dá para dizer que 100% das vezes é assim, mas isso é muito comum. Então, no histórico, a gente vê que já vinha de uma personalidade esquizoide, já vinha de uma personalidade esquizotípica, onde a pessoa funciona, o funcionamento dela é predominantemente, aliás, predominantemente não, o funcionamento dela é na posição esquizoparanoide. É assim que a pessoa funciona na maior parte das vezes. Utiliza aqueles mecanismos de defesa mais primitivos, muita negação, projeção, fantasia esquizoide, particularmente nos esquizoides, né? Daí, isso estou falando da esquizofrenia, né? Mas todas as psicoses a gente pode pensar por aí também, como eu já falei no episódio maníaco bipolar, mas tem também o transtorno delirante, persistente, que aparece esses funcionamentos esquizoparanoides. Tem também a personalidade paranoide, que se chamava antes simplesmente de paranoia, né? E a personalidade paranoide e o transtorno delirante persistente, assim, de cunho paranoico.
certo? Como a paranoia, que a pessoa, ela funciona desse jeito aí. Tanto é que muitas vezes no tratamento desses pacientes, ok, melhora a alucinação, melhora a psicose propriamente dita, mas o funcionamento dela continua, daí volta o seu basal, e o seu basal é na deposição esquizoparanoide. Agora também no R2, né, com o passar do tempo, vocês vão, com os pacientes que vocês vão acompanhando ao longo de muito tempo, vocês vão vendo que tem pacientes que são assim. Tu tratou, por exemplo, o surto do paciente esquizofrênico ali e tal, melhorou, vem nas consultas, faz tudo certinho, diz que está sempre bem, e 3 anos depois, que tu tem daí uma relação mais forte com ele, que daí ele te conta que ele sempre teve uma voz, e ele continua tendo, mesmo com o tratamento que tu deu, tudo mais, ele só não te falava, porque ele não confiava em ti. E agora ele tá confiando o suficiente em ti, no médico, para poder te contar, então, de que tem uma voz que fala com ele da noite, de dia, sei lá, etc. Coisas que acontecem. E aí tu fica assim, nossa, que legal, né? Que relação fantástica, que relação, né? Bem forte. Afinal, depois de tanto tempo, assim, né? O paciente conseguiu dizer e tal. E daí tu, numa outra sessão, tu tá mais leve e tal, e larga uma piadinha engraçada, de alguma coisa assim comum e tal, com um duplo sentido, assim, inocentemente, né, sem mal nenhum, mas que aquilo não desceu para o paciente. E aquilo que tu disse fez ele interromper o tratamento, ele interrompe o tratamento contigo de anos e vai procurar outro médico, porque ele está paranoico contigo. Então, eu falei isso para dizer que a gente está falando de funcionamento de personalidade. A personalidade dessas pessoas funciona na posição esquizoparanoide. O que é diferente do transtorno de personalidade borderline, porque é borderline, circula entre a psicose e a neurose. A pessoa border, então, ela vai ter momentos que ela tem crises, que ela fica esquizoparanoide, pode ficar francamente psicótica por um momento breve, mas ela pode ficar assim, de uma maneira muito grave, e depois ela sai da posição esquizoparanoide e entra na posição depressiva. E ela percebe o que ela fez, ela se dá conta, ela quer mudar. Então ela circula entre a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Já pacientes neuróticos, e quando a gente fala de depressão, então daí unipolar particularmente, né, que não é à toa que muitas depressões unipolares são, então, recorrentes, a grande maioria das depressões, ela é recorrente, a pessoa pode ter um funcionamento, então, de posição depressiva. E são justamente esses mecanismos que, subjetivamente, com os acontecimentos da vida, vão alimentando aquela melancolia, aquela depressão no curso de vida. Bom, isso para ilustrar, né, rende um caldo, assim, vale a pena entrar mais a fundo, mas aí em questões específicas dos transtornos. Agora eu quero mostrar para vocês algumas outras coisas. Então, falando de Margaret Mahler. Margaret Mahler teve bastante influência da Melanie Klein, e ela traz, então, alguns conceitos que vêm a calhar aqui para entender essa parte do desenvolvimento, que tem a ver com a individuação, que é o processo, então, de como a pessoa, como aquele bebê, vai se tornar um indivíduo. Como é que se forma esse self, tá? Então, ela vai dizer que quando a gente nasce, existe um nascimento psicológico também, um desenvolvimento psicológico, que vai ter um desenvolvimento que, enfim, as coisas têm fases. A primeira dessas fases, grandes fases, seria o autismo normal, que então seria correspondente às 3, 4 primeiras semanas de vida, que ela vê isso como uma fase autística no sentido de que essa criança, então esse bebê, né, está num narcisismo absoluto. Tudo gira em torno dele, certo? Tá com fome, aparece a mãe, fez cocô na fralda, vem alguém troca. Ela não tem pouco ainda contato com o mundo exterior. A criança, nesse momento, ela quase só dorme. Ela dorme, né, acorda, faz cocô, ou melhor, dorme, acorda, mama, faz cocô e dorme de novo.
dorme a grande maior parte do tempo, fica pouco tempo acordado, e fica numa coisa boa ali e tal, se tá tudo bem, fica numa coisa boa. Então, seria análogo a uma onipotência absoluta, né? Tudo acontece por causa desse bebê, e é um estágio anobjetal ainda, ou seja, ainda não existem os objetos. É preciso ainda ter mais pulsão aí, né? Tem um pouco mais de desenvolvimento cognitivo, tudo mais, para que ela perceba os objetos e comece a projetar, certo? O outro é o outro, mas quando a gente está falando de objeto, ele está dentro da mente de cada um. É um processo psíquico que está dentro da pessoa, não do outro. Ok? A gente enxerga no outro aquilo que está dentro da gente. É essa que é a ideia do objeto. Bom, passou daquela fase do autismo normal, vem uma fase que é simbiótica, que é a simbiose normal, que vai em torno ali até o 5º, 6º mês. Que existe um sistema onipotente, então, da mãe e bebê, que é uma dupla inseparável. Não é o bebê só que é dependente da mãe aqui. Tentem tirar uma mãe nessa fase de perto do seu bebê, ela enlouquece. É uma loucura normal, bem dizer, e é algo totalmente instintivo, certo? Então, é como que um sistema onipotente mãe e bebê. Lembra que a gente está falando, como Freud, né, na posição, na fase oral, Melanie Klein, posição esquizoparanoide. Como fase oral, é uma fase incorporativa, que a criança ela está completamente dependente da sua mãe ali. Então, agora vai fazendo sentido quando a gente fala de pessoas borderline, né? Que estão nessa fase oral, nesse sentido, assim, de completa dependência, circula nessa posição esquizoparanoide, às vezes vai um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. Tá aí, o paciente esquizofrênico, como é que é? Se afinal de contas, posição esquizoparanoide, aqui a gente está falando de dependência, mas não é a mesma dependência que a gente vê, bem pelo contrário, a gente está falando de uma pessoa esquizoide. Parem e pensem nos pacientes que vocês atenderam lá na Paulo Guedes. Quem é a pessoa mais importante da vida do paciente? É a mãe, né? É a mãe. Frequentemente, uma mãe que ela chega a ser tão presente que chega a ser invasiva, da qual o paciente ali, ele ama, ele sabe que depende, mas ele nega a dependência, às vezes ele nem percebe a raiva que ele tem por ser dependente da sua própria mãe, por a mãe invadir o seu espaço, e ele também não conseguir sair muito daquilo, né? Ele pode negar, mas na verdade ele acaba sendo completamente dependente, tem momentos que isso aparece, só que nisso essa paranoia, né, frequentemente ela acontece com quem está perto. Então não é à toa que vem histórias aí, né, o paciente esquizofrênico projeta a raiva que tem na mãe para várias outras pessoas no mundo, mas às vezes ele chega a agredir a própria mãe, como casos que a gente já viu na PG ali, de agressão, de facada, coisas desse tipo, tá? Uma negação da dependência, uma raiva da própria dependência, mas fato que é dependente. Sem a mãe, o cara ou a mulher não sobrevive psiquicamente nesse mundo, né? Bom, depois, mais adiante, então, ali do 6º mês até os 3 anos, uma grande fase que é de separação e individuação, composta por subfases. Então, a primeira subfase seria de diferenciação, lá pelo 7º ao 10º mês de vida. Isso fica mais fácil quando você tem criança em casa, ou quando tu revisa o desenvolvimento nos livros de pediatria, por exemplo. Onde tu vai vendo que nessa fase ali, né, a criança já está balbuciando algumas palavras, ela já brinca, ela já interage, ela ri, ela se comunica de alguma forma, né, e mais ou menos em torno do 9º mês de vida, acontece aquilo da pessoa, da criança se enxergar no espelho, saber que é ela, né, que é isso que é a diferenciação, ela começa a perceber que ela é um indivíduo separado do mundo externo, ok? E que ela tem coisas que são dela, que ela começa a ter os seus gostos gradativamente, né? Mas começa mais ou menos nessa fase.
Então ela começa a se diferenciar já ali com 1 ano e pouco, que ela está já começando a caminhar, né, já está querendo até correr e tudo mais, entra uma fase que ela vai treinando a separação, que é a fase da brincadeira do esconde-esconde. A criança pega um lençol, bota na cabeça, diz, onde está bebê? Aí o bebê tira o lençol, achou o bebê, aí se mata rindo. Aí faz isso inúmeras vezes, né? Se esconde na cortina, e tá junto com os pais, sai um pouco, olha para os pais e volta. Então vai e volta, vai e volta, vai e volta. Faz um treinamento dessa separação, né? De começar, né, a se ensaiar, assim, de ficar um pouco longe dos pais. E aí tem essa hora aí que os pais vão trabalhar e tudo mais, né? Mas aí, mais adiante ali, no 2º ano de vida, né, que é uma fase que volta essa questão da ansiedade de separação, dá uma piorada ali, que a criança, ela tenta se reaproximar mais. Então, essa ansiedade de separação, ela tem as características da dependência, que são mais precoces, mas o transtorno da ansiedade de separação acontece mais adiante, né, particularmente assim no desenvolvimento infantil. Então é a fase que ela se reaproxima e tal, né, tem mais dificuldade de deixar os pais irem trabalhar e tal. Até que, por último, essa criança entra numa fase de constância do objeto libidinal. Libidinal porque é onde projeta a pulsão de vida, por isso libidinal, né, objeto libidinal, onde está a catexia, que a catexia é o investimento da libido, só para usar termos psicanalíticos, assim, para ir familiarizando vocês. Mas a constância do objeto, então, é quando a criança, então, ela introjetou a figura dos pais e ela já se identifica com os pais também. Qual é a diferença entre introjeção e identificação? A identificação, ela passa a ter características, ela assume características do objeto, né? Se comporta como tal. Nessa fase aí, a criança ali já começa a passar batom, se vestir como um pai ou como uma mãe e tal. Existe a identificação, indo em direção ao complexo de Édipo. E a introjeção introjeta as características do pai, fica guardado dentro de si, o pai ou a mãe, né? Fica guardado dentro de si como sendo o pai ou a mãe. Introjeta o objeto e a relação self-objeto, ou os self-objetos, como diz Kohut. Tá? Então existe uma constância, aí a ideia da constância é que a criança entende que a mãe e o pai saem, vão trabalhar e depois eles voltam para casa. Eles não vão desaparecer da vida. Diferente da simbiose, que só existe se está na frente. Saiu de perto é como se deixasse de existir. Na fase que é a posição esquizoparanoide, vem a angústia da aniquilação, do como eu não vou aguentar ficar sem um outro, não vou existir, eu vou ser aniquilado se não existe a minha mãe ou meu pai. No caso, se a gente levar isso para pacientes borderline, sem minha melhor amiga, meu melhor amigo, minha namorada, meu namorado, certo? Aí, pela essa característica de me fugiu o termo agora, deslocamento, que vai deslocando os objetos, que é os objetos na qual existe a catexia, né? Os objetos onde se investe a libido, eles vão mudando depois, conforme vai evoluindo na vida, né? Passa do pai para a mãe, depois para professor, professora, depois amigos, e na vida adulta, o objeto de amor, né, sexual. Então, no funcionamento border, é por aí. Fica naquela fase ali, numa fase que ainda não está individuada. A pessoa, não é à toa que tem como critério do transtorno de personalidade borderline as alternâncias de autoimagem, porque a pessoa ela tem um self tão difuso que ela não sabe o jeito que ela é. Quem ela é depende de com quem ela está no momento. Então ela vai assimilando as características dos outros, porque ela não tá separada ainda, não está individuada, ela está ainda se formando como indivíduo. Então ela vai pegando características, trejeitos, maneiras de falar, gírias, jeitos de se vestir, de pintar o cabelo, cortar o cabelo, né? Conforme aquele outro, quem está perto. Quem é perto e amado, no caso, né? Quem é o objeto idealizado aí e tal, tá? Mas só existe se tá junto. Saiu de perto,
terminaram de se encontrar os dois pombinhos, os dois namorados, 5 minutos depois já tá rolando o WhatsApp. E aí, como é que tu tá? Onde é que tu tá? Que saudade que eu tô. A pessoa viajou, é mensagem o dia inteiro, noite inteira. Saiu, não disse onde foi, meu Deus. A pessoa se sente que é aniquilada. E aí, o que faz? Xinga, né? Até não poder mais, que é a projeção da pulsão de morte, está projetando para o outro, como o outro é o causador. É o outro que é ruim. Então, quando o outro é ruim, eu sou bom. Sou a vítima do abandono. Mas, na verdade, chama, né, esse namorado ou namorada, agride, chama de tudo que é nome, etc., né, projetando e tal. Isso tudo tem a ver, então, com uma falta também de constância do objeto. A pessoa precisa do outro para existir. Tá? Então, eu estou falando isso para tentar costurar esses conceitos, porque eles são termos diferentes, mas a gente está falando das mesmas fases, são olhares um pouco diferentes e tudo se complementa. Tá? Nós vamos ficar por aqui agora. Em outro momento, eu comento mais para vocês sobre Winnicott e Kohut, que daí já vai para outras teorias. Tá bem? Então, vou finalizar a aula por aqui.